Olá, o tema retratado no nosso trabalho vai ser o Kung Fu e ao longo da apresentação dos slides esse tema vai ser explanado. Kung Fu é conhecido como estilo de arte marcial chinesa. A tradução literal desta palavra em mandarim para o português é trabalhar duro ou tempo e habilidade, sendo que para os chineses esta expressão também é usada para se referir a algo que foi adquirido com muito esforço e competência na luta corporal. Originalmente chamado de Wushu, que significa arte da guerra em mandarim, o Kung Fu tinha origem na necessidade dos chineses há muito tempo de lutarem contra animais ferozes e inimigos. Esse estilo de luta supostamente foi criado há aproximadamente 4.000 anos. Existem diversas lendas sobre a origem desse estilo, mas a mais conhecida narra a história de um monge chinês chamado Tamu, que subiu numa montanha e começou a observar o movimento dos animais, as posições que lutavam e também como se defendiam. A partir dessa observação surgiu o Kung Fu, que para os orientais é considerado uma arte e não uma luta. O termo Kung Fu se popularizou no final dos anos 60 pela repercussão dos filmes de artes marciais, estrelados por atores como Bruce Lee e Jack Chan, além de seriados na televisão. Bom, meu nome é Kleberson e eu vou falar sobre as técnicas do Kung Fu. A primeira técnica é o louva-a-Deus. Bom, uma das técnicas mais prominentes do Kung Fu, ela sendo desenvolvida pelo mestre Wang Lang há mais de 350 anos atrás. Rápido, agressivo e flexível são uma das principais características do louva-a-Deus. A história retrata que o mestre Lang se deparou com um conflito entre um louva-a-Deus e uma cigarra. O pequeno inseto, com movimentos rápidos de ataque e defesa, venceu a cigarra. Bom, a partir desse momento, o mestre se encantou com a movimentação do louva-a-Deus. E assim, com seu movimento versátil, ofensivo e defensivo, fortes e leves de mãos, punhos, braços e sobretudo os cotovelos. E assim surgindo a técnica louva-a-Deus. A outra técnica é o Shaolin do Norte. Desenvolvida no templo budista Shaolin, essa técnica é uma das maiores referências por muitas variantes de arte marcial, contando com 72 tipos diferentes de habilidades, baseados em taolos, curtos e longos, de mão, pés, joelhos e cotovelos, chutes altos, rasteira e quedas, com movimentos ofensivos e defensivos, com muita agilidade e agressividade. A terceira técnica é o estilo garra de águia. Essa técnica também tem origem do templo budista, mas principalmente aperfeiçoada pelo Ofei, general do exército chinês. A técnica prioriza o fortalecimento dos dedos das mãos, formando uma espécie de garra curva, para realizar as pegadas, imobilizações chaves e torções, podendo até quebrar os ossos do adversário. O próximo estilo é o Hang Gar, que é caracterizado pela utilização de movimentos de ataque e defesa simultâneos, baseado em 5 técnicas fundamentais de animais: dragão, serpente, tigre, leopardo e agaça. Também conhecido como estilo Gar do Tigre, o Hang Gar é originário da dinastia Qing e surgiu após a destruição do templo Shaolin do Sul, no século XVIII. Tem como características deslocamentos estáveis, penetrações diretas e posições baixas e fortes, com foco na mão e na resistência dos membros superiores, sobretudo das mãos, com destaque para a combinação mão de ponte e garra de tigre. O Shou Lei Foot foi criado e desenvolvido pelo grande mestre Shen Hun em 1836. Ele teve 3 grandes mestres, ou seja, aprendeu 3 estilos diferentes antes de desenvolver o seu próprio estilo de Kung Fu. Durante o século XIX, a China passou por diversos conflitos internos, quando muitos mestres de Kung Fu foram caçados e mortos pelos governantes da dinastia Qing. Logo, Shen Hun somou todo o aprendizado e suas experiências para desenvolver um estilo totalmente voltado ao combate. Uma das características é justamente a praticidade de transformar o movimento em ataque ou em bloqueio, facilitando assim os movimentos dos praticantes em combates com muitos adversários ou em lutas em becos e lugares com pouco espaço. O estilo da garça branca é oriundo da dinastia Ming e surgiu da observação dos movimentos do animal quando em perigo. Segundo a lenda, isso ocorreu no Tibete, quando um monge presenciou a ave sendo atacada por um macaco. A partir de então, o monge adaptou seus movimentos, criando um novo sistema de luta com 8 técnicas fundamentais, baseadas em ações rápidas de evasão, chutes, torções
e ataques precisos em pontos vitais. Por muito tempo, esse estilo foi utilizado pelos soldados da dinastia Ming para proteger a família real e ainda deu origem a muitas outras vertentes baseadas neste, que é um dos estilos de Kung Fu mais acrobáticos e harmoniosos existentes. O Tai Chi Chuan, apesar de não ser considerado um estilo de Kung Fu propriamente dito, é uma das modalidades marciais mais completas e dá origem a diversas outras vertentes, pois integra técnicas de defesa pessoal, com movimentos lentos e suaves voltados à saúde física e mental, visando uma correta respiração para acalmar a mente, músculos e nervos, basicamente uma forma de meditação ativa. Ele preza pelo equilíbrio mental e pela concentração total de energia para realizar movimentos lentos e graciosos, chamados de formas, de maneira encadeada e fluida. Além disso, por ser uma modalidade que trabalha mais com respiração e concentração, o Tai Chi é considerado um dos estilos internos de Kung Fu, diferente dos tópicos anteriores considerados estilos externos, uma vez que exercitam mais o corpo e a parte física de seus praticantes. Quanto aos implementos do Kung Fu, temos inúmeros, mas vamos abordar apenas 4. O primeiro deles é o chicote de corrente, que basicamente é a junção de várias peças de ferro ou aço articuladas, geralmente com uma ponta em forma de dardo. Segundo, temos a lança, que ela tem uma ponta de metal e um adereço de pele de cavalo. O comprimento costuma ser igual à altura do lançador com a mão levantada, mas há modelos que chegam a alcançar 3,6 metros. A espada. Bom, os modelos antigos eles tinham cerca de 85 centímetros de comprimento, 10 centímetros menores que os atuais. A espada de hoje em dia ela chega a pesar até 1,1 quilogramas. O sabre, ele conta com uma empunhadura forrada com corda e um disco que a separa da lâmina e evita que a água da chuva ou sangue escorram para a mão. A respeito das vestimentas, temos que as blusas de treino são os itens mais variados da lista, pois cada academia de arte marcial irá pedir um tipo específico. Alguns locais exigem camisetas com manga, outras regatas. A calça. No treino de Kung Fu, geralmente são usadas calças compridas e mais largas. Normalmente elas têm um elástico na parte da cintura e no final das bainhas. Essas calças elas são perfeitas para o treino, pois elas são largas o suficiente para permitirem movimentos das pernas e ao mesmo tempo elas ficam bem presas ao corpo. As sapatilhas elas são fundamentais para treinar sem machucar os pés. Especialmente no Kung Fu, onde encontramos diversos giros e acrobacias, elas se fazem altamente importantes. As faixas nas artes marciais são usadas para definir a graduação do aluno. Cada escola terá uma cor específica para indicar em que ponto do currículo o aluno se encontra. No Kung Fu, as faixas elas têm em média de 3 metros de comprimento e 4 centímetros de largura. Olá, eu sou o estudante Luiz Gabriel Melo Alves e eu vou falar um pouco sobre as curiosidades do Kung Fu. Para os chineses, o significado é amplo e abrange todas as formas de luta, que sejam treinadas como a arte e método de autoaperfeição física e espiritual. Foi criado pelos agricultores que precisavam defender suas terras, e a expressão Kung Fu ela pode ser traduzida como trabalho contínuo. No século V d.C., monges do templo budista Shaolin desenvolveram estilos praticados até hoje. Os movimentos de ataque e defesa foram inspirados em alguns animais, como a águia, a garça, o tigre, o gafanhoto, o macaco. E outros lutadores que possuem tatuagens desses animais estão mostrando seu estilo de luta. O esporte, que também é chamado de Wushu na China, ele foi mundialmente popularizado pelo ator Bruce Lee. O exímio lutador estreou em Hollywood no final dos anos 60 e fez uma curta carreira nas telas, morrendo aos 32 anos. David Carradine estrelou os 72 episódios do seriado Kung Fu e ele fazia o papel de Kawai Shang Kain, também chamado de gafanhoto pelo seu professor, Mestre Po. David Carradine nunca tinha lutado artes marciais antes de participar da série. O que o ajudou a se dar bem nos treinos foi sua habilidade na dança. Há mais de 400 estilos de Kung Fu praticados com ou sem armas. A maioria leva o nome da família que inventou a técnica.